Ordem, ou questão de ordem? É questão de ordem, É a primeira questão de ordem, pois não. Inaugurando as questões de ordem a serem apresentadas nessa sessão. E apresento, senhor presidente, com devido acatamento e respeito a Vossa Excelência e respeito à condução de Vossa Excelência nesta presidência, cumprindo o dispositivo constitucional de que esta sessão de pronúncia e posteriormente, se assim for decidido hoje, a pronúncia da Presidente da República, a sessão de julgamento deve ser dirigida por Vossa Excelência e, de antemão, obviamente, que as questões de ordem resolvidas por Vossa Excelência, eu considero que estarão esclarecidas e encerradas. Com a devida acatamento e respeito ao que já foi dito também aqui no plenário, senhor presidente, não considero que este processo seja imutável, seja inerte. Ele não é imune a fatos novos. E é diante disso que trago esta questão de ordem com fulcro, senhor presidente, nos artigos 175, inciso 6, 274, inciso 2, combinado com o artigo 279, inciso 5º, todos do regimento interno do Senado Federal. Diz, senhor presidente, o artigo 37 da Constituição da República, onde são elencados os princípios inerentes à administração pública. Obviamente, como Vossa Excelência muito bem sabe, são esses princípios: a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Logo, o desvio de finalidade, senhor presidente, de finalidade ou de poder, significa afastamento, mudança de direção ou distorção, uma agressão a esses princípios inconstitucionais. A autoridade pública, e em especial o presidente da República, senhor presidente, que pratica determinado ato, tem competência para tal atribuição, mas ao fazê-lo, comete erro quando se afasta do fim legal para buscar finalidade distinta daquela visada pela norma que lhe concedeu o poder de agir. Estes princípios são dotados de grande importância e regem o comportamento de todas as autoridades públicas, notadamente o mandatário maior da República. Senhor presidente, neste final de semana, o país foi informado que no acordo de delação premiada, em que a empreiteira Odebrecht está negociando, feita pelo seu presidente, o senhor Marcelo Odebrecht, e de cerca de 50 executivos desta empresa, um anexo diz que o então vice-presidente da República, Michel Temer, participou de uma reunião que resultou na doação de 10 milhões de reais em dinheiro vivo. Esta gravíssima informação, senhor presidente, é de que em maio de 2014 houve um jantar no Palácio do Jaburu, residência oficial do vice-presidente da República, nele estando presente o próprio vice-presidente da República, nele estando presente o ministro-chefe da Casa Civil, o senhor Eliseu Padilha, e do lado da empreiteira estando presente o senhor Marcelo Odebrecht. A Operação Lava Jato, como Vossa Excelência muito bem conhece, todos aqui no plenário, denuncia o envolvimento de empreiteiras que repassaram propinas a partidos na forma de doações eleitorais, ou seja, que estariam usando e subvertendo a justiça eleitoral para lavar dinheiro sujo. No caso da dita citada negociação do Jaburu, o anexo da empreiteira, da delação, da eventual delação do senhor Marcelo Odebrecht, dá conta de que ocorreu um apoio financeiro diretamente negociado pelo vice-presidente da República e por representantes seus que hoje estão em peças centrais do governo da República. E que esta negociação, já concluo, senhor presidente, ocorreu em dinheiro vivo. Senhor presidente, os fatos são gravíssimos. Temos assistido cotidianamente uma tentativa de atropelar e apressar o processo do impeachment aqui nesta casa. É de conhecimento de todos, reunião que ocorreu com lideranças políticas, inclusive para que o processo fosse adiantado. A lume vem, no meio deste processo, um fato que envolve diretamente o senhor presidente em exercício. Isto demonstra cabalmente quais são as razões pelas quais querem antecipar este processo.
Em nosso entender, senhor presidente, há uma clara superveniência de fato novo, que mais uma vez aponta as reais razões pelas quais ocorre o processo de impeachment. Então, diante destes fatos, diante dessas razões, senhor presidente, o pedido que faço a Vossa Excelência nessa questão de ordem é que determine a suspensão do processo para que haja uma decisão judicial na investigação sobre a delação premiada dos empresários da Odebrecht e que se conheça os reais e verdadeiros fatos. Ao contrário, se isso não ocorrer, o atual vice-presidente da República terá a imunidade processual da presidência da República, que me parece que é a razão pela qual ele quer este senador processo Ferraço, de impeachment. nós temos, senador Ferraço, nós temos um impasse. Vossa Excelência havia pedido a inscrição para fazer a contradita, mas logo no início da sessão, o senador Caiado pediu a palavra e solicitando que fosse o primeiro a contraditar. Eu não me oponho que Vossas Excelências se acertem com relação a esse tema, mas Vossa Excelência se anuir que o senador Ronaldo Caiado fale em primeiro lugar, Vossa Excelência terá a palavra na sequência, na segunda contradita. Está bem assim? Com muito prazer, eu cedo a palavra ao senador Ronaldo Caiado. Pois não, senador Ronaldo Caiado com a palavra para contradita por até 5 minutos. Senhor presidente, o nobre colega que antecedeu e que formulou a questão de ordem, embasado no artigo 37, administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme está aqui nesse artigo da Constituição brasileira, senhor presidente. Olha, a alegação do senador foi que, a partir daí, houve uma delação e que esta delação, então, provocaria, neste momento, a necessidade de uma interrupção no processo de julgamento. Veja, Vossa Excelência, como eles interpretam de acordo com os interesses daqueles que defendem a permanência da presidente Dilma. Nós estamos assistindo, no decorrer destes meses, várias delações que foram feitas por dezenas de empresários. Qual é o rito num processo, num Estado democrático de direito? É o pré-julgamento? É o julgamento inquisitivo? Pelo contrário, Vossa Excelência é presidente da Corte Maior, que determina que aquelas denúncias sejam levadas depois de apuradas pela Polícia Federal, pelos juízes, até a Procuradoria-Geral da República e depois chega à Corte Suprema, onde Vossas Excelências vão decidir sobre a procedência ou não e instalar-se o processo, que aí sim nós teremos a conclusão. Se fosse por delação premiada, eu pergunto a Vossa Excelência, como é que o nobre colega que me antecedeu poderia responder a essa matéria aqui, que é capa da revista Isto É, em que a presidente Dilma dirige ao presidente da Odebrecht e diz: é para pagar. E aí? Não teríamos que ter mais a votação? Ela já seria imediatamente julgada? Ela já seria afastada imediatamente do cargo? Ela não teria que ter contra ela um processo, não ter dado a ela o direito e a oportunidade de defesa? Quantos senadores aqui que também já foram denunciados por delatores? Também, se é o artigo 37 e que bota sob suspeição qualquer senador da República, de acordo com uma delação, então eles não poderiam estar aqui hoje votando? Porque foram denunciados? Já seria o suficiente, então, para que apenas a denúncia de um delator resolvesse o problema dos julgamentos no país? Então, senhor presidente, a questão de ordem não procede. Nós sabemos muito bem que existe um rito. Esse rito ele tem que ser respeitado por aquilo que a Constituição determina. Nós não vivemos aqui um processo de julgamento inquisitivo. Nós vivemos um processo onde o cidadão tem o direito a fazer a ampla defesa. A presidente da República
está há mais de 100 dias tendo direito de defesa aqui nessa casa, apresentou 44 testemunhas. Durante todo o tempo, nós vimos o senador Raimundo Lira, com muita tranquilidade, acolher todas as proposições por parte da defesa da presidente, não foi cerceado em nada e, mais do que nunca, ficaram consolidadas as denúncias que vieram da Câmara dos Deputados. Como tal, senhor presidente, essa questão de ordem não procede e nós não vivemos nessa época onde as decisões são tomadas de acordo com o interesse daqueles que estavam no poder e querem alterar as regras democráticas do país. Muito obrigado. Agradeço a intervenção de Vossa Excelência. Como vem, seria relativamente fácil a solução desta questão de ordem. Mas, a bem da fluidez dos trabalhos, das discussões, eu vou abrir, então, a palavra ao plenário para que se faça a segunda questão de ordem. Pois não, senador Humberto Costa.